Amém, igreja? Amém. Amém, igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar a noite de todos. Graças a Deus. Como sempre, meus irmãos, muito nervoso, mas hoje está mais. Sabe, esse termo, hoje está mais. Mas eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, como eu falei com o pastor Lucas. É como se fosse mais um currículo, mais uma vez para o meu currículo com o Senhor Jesus, né? A gente costuma fazer cursos e ser aprendizado para o nosso currículo no trabalho, mas uma ministração assim, essa separação que o Senhor Jesus nos separa, é mais um aprendizado para crescer cada dia mais na presença dele, meus irmãos. Eu agradeço ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Convido os irmãos para abrir a Bíblia em 1 Reis 13, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. 1 Reis. 1 Reis 13. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Agora um texto meio longo, mas eu peço ao Senhor que nos dê a sabedoria. A palavra do Senhor diz assim: 1 Reis 13. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo o nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele estará se... Peço perdão, meus irmãos, mas... e nele estará se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberias água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás águas, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizeram aquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E eles viram seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus que viram de Judá. Então disse aos seus filhos: Abardai-me um jumento. E abardaram o jumento e o montou. E foi-se após o homem de Deus,
e o achou assentado debaixo de um carvalho e disse: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Aleluia. E foi-se após do homem de Deus e o achou assentado. E vou continuar, meu irmão. E foi-se após o homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho e disse: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa, vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, tampouco comerei pão, nem bebereis contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que fostes. E ele lhe disse: Também eu sou profeta, como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze voltar contigo e a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e o clamou ao homem de Deus que vieram de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandará. Antes voltastes e comeste pão, bebestes água no lugar de que dissestes: Não comerás pão, nem beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e bebeu água, abadou-lhe o jumento para o profeta fazer a volta. Foi-se, pois, um leão e encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e viram e disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizeram voltar do caminho, disse o homem de Deus, que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Então disse seus filhos: Abardai o jumento, e eles abardaram. Então foi e achou o cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão, que estava parado junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai amado, diante da Tua palavra, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, sim, meu Pai, nessa madrugada, neste início de madrugada, meu Pai, sim, meu Pai, levando, meu Pai, entoando louvores e adorações ao Seu nome, meu Pai, sim, meu Deus, peço-te a Ti que neste momento, meu Pai, seja eu uma ferramenta em Tuas mãos, meu Pai, para pronunciar, meu Pai, aquilo no qual o Senhor, meu Pai, quer falar com o Teu povo, meu Pai, peço-te a Ti, meu Pai, que os meus ouvidos estejam sensíveis, meu Pai, para ouvir a Sua voz, meu Pai, que cada palavra, meu Pai, saída da minha boca, meu Pai, não venha ser, meu Pai, por mim, meu Pai, mas sim, meu Pai, colocada pelo Senhor, meu Pai, sim, meu Deus, entrega a vida de cada um, meu Pai, sim, que largaram, meu Pai, o aconchego da cama, meu Pai, sim, meu Pai, o aconchego da casa, para estar na Tua presença nessa noite. Peço ao Senhor, meu Pai, para que eles possam receber do Senhor, e peço-te também, meu Pai, para que seja eu usado pela palavra do Senhor, no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. É uma palavra, meus irmãos, no qual, antes do pastor me fazer o convite, essa palavra já estava no meu coração. O Senhor Jesus me mostrava nessa palavra, sabe, a diferença do homem de Deus atento à palavra do Senhor, vigilante na prudência com o Senhor, e a palavra do Senhor também me mostrava o mesmo homem de Deus, ele não dando ouvido
a voz do Senhor Jesus, aquilo no qual o Senhor Jesus falava com ele. E se a gente começarmos a pegar daqui, a gente vê no 3 diz assim: e deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal do que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que ouviu o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel. Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estenderam contra ele se secou e não podia tornar a trazer assim. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós possamos ver que a palavra do Senhor tinha sido, se a gente viemos buscar no começo, a palavra do Senhor tinha sido se confirmado, né? O altar ia se fender, a cinza iria se derramar, e aquele homem ali, aquele momento no qual que fala que ele estende as suas mãos, né, meus irmãos, e a mão dele, ela fica ali mirrada, né, meus irmãos, a mão dele fica ali torta. Mas aquele homem, ele sabia que ali, aquele rei, né, ele sabia que ali tinha um homem que era temente ao Senhor Jesus, e um homem, um profeta, que era usado pela palavra do Senhor Jesus, e ele pede para que aquele profeta orasse ao Deus, para que a mão dele se tornasse, né, meus irmãos. E assim aquele homem, se a gente meditando na palavra, e assim aquele homem fez na unção do Senhor Jesus, ele clamou ao nosso Deus vivo, sabe? Ele pediu ao Senhor Jesus que desse o discernimento, que tocasse sobre a mão daquele rei, para que a mão dele voltasse a ser como era na palavra que fala antes, né, meus irmãos. Aleluia. E no 7 aqui fala: e o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. E o 8 diz: porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela palavra, dizendo: não comerás pão, não beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Aleluia. E a palavra do Senhor nos Glória mostra a Deus. que ele foi ciente, ele obedeceu ao Senhor e fez aquilo que o Senhor tinha falado com ele. Mas o Senhor me mostrava nessa mesma palavra, meus irmãos, a seguinte coisa: quando a gente vê aquele prato ali, que a gente sabe que aquele prato é do mal, sabe? É fácil a gente rejeitar, né, meus irmãos? E foi o que aconteceu com esse homem aqui, Ele sabia que aquele rei, ele era um rei que estava contra a palavra, que ele estava contra as coisas do Senhor, e foi fácil, naquele momento ali, ele falar: não vou comer, não vou beber, não aceito nada que o Senhor me der, porque o que o meu Deus tem é maior que o que o Senhor tem para me dar. Glória a Deus. E a palavra fala que assim ele foi, ele não voltou pelo caminho, não bebeu água, não comeu pão. Aleluia. Foi pelo caminho dele. No 11 diz assim: Glória a Deus. peço desculpa, meus irmãos, aí Deus vai dar a vitória. No 11 diz assim: e morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram tudo o que o homem de Deus fizeram aquele dia em Betel. É a palavra que disse ao rei. Disse-lhe o seu pai: por que caminho se foi? Enviaram-se e viram os seus filhos o caminho por onde foram o homem de Deus que vieram de Judá. Mas aqui, se a gente continuarmos lendo, meus irmãos, a gente vê aquele homem, que a palavra que fala, nos dá, menciona aqui um rei e 2 profetas, um novo e um velho, meus irmãos. Se a gente prestar atenção, o profeta novo rejeitou, ele viu que aquele manjar, que aquele presente, que aquele homem, que aquele rei iria dar a ele, era algo que era fora da palavra do Senhor, né? Mas se a gente formos olhar aqui, meus irmãos, a palavra fala assim, aqui fala que os filhos daquele rei ouviu tudo o que aquele homem, o filho do profeta velho, quer dizer, viu tudo que aquele homem falou para o rei, viu que ele foi usado pelo Senhor e levou até o pai dele. Então, meus irmãos, as nossas obras aqui na terra, elas não são vistas,
só por nós não, mas aqueles que estão de fora, eles vê as nossas obras também, né? Aleluia. Nossas obras, elas têm que ser perfeitas dentro da palavra. E se a gente vê, eles foram falar com o pai dele, e o pai dele também, na palavra, fala que ele era um profeta velho, e diz assim, no 14, e foi-se após o homem de Deus e achou-se assentado debaixo de um carvalho e disse: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então, meus irmãos, o Senhor já me mostrou uma outra parte aqui, ó, onde é a vigilância. Sabe, foi uma coisa que me chamou muito a atenção nessa palavra aqui. Aleluia. Foi um momento da vigilância. Aqui fala que aquele profeta velho foi até ele, achou ele debaixo de um carvalho, e no 15 diz assim: Então me disse: vem comigo à minha casa e come pão. Aquilo que o Senhor Jesus falou: não vai, não coma, vai por outro caminho. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. O Senhor falava comigo, meus irmãos, a seguinte palavra: nem tudo o Senhor fala conosco a gente precisa de falar com aqueles que estão de fora, não. Ali, meus irmãos, era só ele estar ali foi a voz do Senhor que falou com ele: não vai. Ele era só ele guardado, né, meus irmãos? E no 16 diz assim, foi uma parte que me chamou um pouquinho de atenção, foi o 16 e o 17. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comereis pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, não beberás água, não tornarás a ir pelo caminho por onde fosse. E ele disse, aí já fala, o profeta velho: também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Na minha Bíblia está entre parênteses, porém mentiu-lhe. E se a gente formos olhar aqui, meus irmãos, foi o próprio Deus que deixou para aquele homem: não vai. E aqui o profeta velho fala: um anjo me mandou. E a gente vê que aquele homem, ele não foi vigilante na palavra do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Ele preferiu a dar ouvido à palavra de um homem na terra que falou que foi um anjo que mandou ele, do que ele escutar o verdadeiro rei. E tudo que a gente faz aqui na terra, meus irmãos, a gente não dá ouvido à palavra do Senhor, que é o rei, é o Salvador. E a gente dá ouvido àquilo que está, as coisas que estão na terra, a gente vê que tem consequências, né, meus irmãos? E essa palavra aqui, um outro pedaço que me chamou, um outro lugar que me chamou a atenção, porque aqui fala, o Senhor Jesus, e diz assim, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. E me chamou a atenção também, em Gálatas 1:8 diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos dissermos agora de novo, assim como já vos dissermos agora de novo, também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que recebestes, seja anátomos. E a palavra que nos mostra, né, o Senhor Jesus fala: se apresentar uma outra coisa que o Senhor Jesus falou, e se tiver outra pessoa te apresentando, ou até mesmo um anjo do Senhor, um anjo vindo do céu ali e apresentando coisas que está ao contrário da palavra do Senhor, é anátoma, meus irmãos. Então, meus irmãos, ali faltou a vigilância daquele profeta novo, porque do primeiro momento ele viu que era um prato ruim e falou: não, ali é coisa do Satanás. Mas mais para frente ele não vigiou, né, meus irmãos? Era um homem do Senhor, um profeta do Senhor. Aleluia. Ele não vigiou, ele preferiu escutar as coisas do homem do que do Senhor Jesus, né, meus irmãos? Glória na palavra no 18 diz assim: e ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: fazer eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água.
porém mentiu. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Aleluia. E clamou ao homem de Deus que vieram de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandará. Antes voltastes, comeste pão, bebestes água no lugar de que te disseras: não comerás pão, não beberás água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. E sucedeu que, depois que comeu o pão e depois que bebeu a água, abardou-lhe o jumento para o profeta, fizera a volta. Aleluia. Do mesmo momento, a gente vê, meus irmãos, quando a gente está no caminho do Senhor, indo no caminho do Senhor, ali, a gente vê, meus irmãos, que o inimigo ele abre várias brechas para a gente entrar. E se a gente não vigiar, a gente pega um atalho, igual aquele homem, ele estava no caminho do Senhor, ele pegou um atalho, né, meus irmãos? E naquilo dali, ele se danou. Ele preferiu dar ouvido a um profeta velho do que as coisas do Senhor, mas pela própria boca daquele que profetizou uma mentira sobre a vida dele, da própria boca dele foi pronunciado a palavra do Senhor, que ele não, pela desobediência dele, ele não entraria no sepulcro dos seus pais. E assim somos nós, meus irmãos, quando não damos ouvido à palavra, quando desobedecemos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela vem para nos abençoar, ela vem para nos dar o galardão, ela vem para nos dar tudo, meus irmãos. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor, aqueles que estão no caminho da palavra do Senhor, aqueles que não vigiam dentro da palavra do Senhor, aleluia, ela tem consequência. Glória a Deus. A consequência daquele homem foi qual? Foi a morte. Agora eu fico assim imaginando, aquele profeta novo, ele na presença do Senhor, ele lembra que ele preferiu escutar um homem do que rejeitar a palavra do Senhor. Ele, com toda a unção do Senhor, foi tirada dele, o próprio Senhor falando que ia ser tirada a vida dele e o corpo dele não entraria no sepulcro. No 24 diz assim: foi-se então, e um leão encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Aquele próprio profeta que tirou do caminho do Senhor foi o próprio profeta que arriou ali aquele jumentinho e falou: agora você vai. E ali no meio do caminho já estava ali o presente que o inimigo estava guardando para ele. Esse daqui é o presente para aqueles que não vivem, para aqueles que desobedecem a palavra do Senhor. É a mão do inimigo, meus irmãos. Porque o que acontece? O inimigo ele te seduz, ele te faz uma mágica, ele te dá coisas diferentes ali, mas ali, na virada tem o presente. O presente daquele homem foi o quê? Foi um leão. A palavra que mostra que aquele leão matou ele, aquele leão ficou sentado do lado do jumento e nada foi feito, né, meus irmãos? No 24 diz assim: e eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizeram voltar do caminho, disse: e o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, aleluia, que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor o entregou ao leão. Glória a Deus. Era um homem guardado pelo Senhor, o próprio Senhor entregou ao leão, né, meus irmãos? Aleluia. E a palavra fala assim: e que o despedaçou e o matou, segundo a palavra do Senhor que tinha dito. Então disse aos seus filhos: abardai-me o jumento, e ele abardou. Então foi, e o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estava parado junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. É a palavra que nos mostra, né, meus irmãos, o que o inimigo faz, né, meus irmãos? Ele te envergonha, ele te tira do propósito do Senhor e ele te deixa no meio do caminho, porque aqui a palavra fala: o leão atacou aquele homem, o matou, mas não comeu
o corpo, o jumento estava do lado dele, não foi atacado, sabe? E o leão ficou parado ali, ó. Todo mundo que passava, o Senhor me mostrava a vergonha que ficou aquele homem, né? Era um homem de Deus, e foi mostrado para todo mundo, né? Porque aqui na palavra fala que os homens passavam e viam aquele homem morto do lado do seu jumento e o leão parado ali, ó. E assim o inimigo faz a nossa vida, né, meus irmãos? Ele vem, ele nos rouba, ele nos mostra ali, ó, um atalho para nos mostrar que é mais perto, mas o final daquele atalho, meus irmãos, é a vergonha, sabe? Você fica ali envergonhado e você perde a presença do Senhor. E no que o Senhor Jesus me mostrava, meus irmãos, então todo momento a gente tem que estar atento, sabe, meus irmãos? A gente tem que estar atento àquilo que os outros falam, sabe? A palavra que fala, mesmo que seja um anjo que vim te pregar o Evangelho, ao contrário do que o Senhor Jesus tem nos ensinado, meus irmãos. Glória a palavra a Deus. fala anátema. Eu, com o meu pouco mesmo de estudo, meus irmãos, eu não posso te falar que palavra certa que é essa, mas eu vou falar assim, pelo que eu entendi que o Senhor me mostrava ali o significado da anátema, uma palavra falsa, uma palavra que está dando falso testemunho, sabe, meus irmãos? Então, se está pregando, se tem o Senhor fala, mesmo que se for um anjo que te dá uma outra palavra, é mentira, né, meus irmãos? É coisa do Senhor, e não é coisa do Senhor. E aquele profeta que tinha tudo para dar bem, para fazer, para caminhar na presença do Senhor, por descuido, por não vigiar, sabe, por preferiu. Aquele homem chegou e falou, um anjo do Senhor me disse para que você voltasse comigo, mas não ouviu. Meus irmãos, é coisa maravilhosa a gente escutar a voz do Senhor, Jesus falando diretamente conosco. Glória a Deus. Desobedece aquilo que o Senhor Jesus fala, meus irmãos, sabe? É muita Aleluia. doideira, muita bobeira, meus irmãos. A gente preferir escutar as coisas do mundo, deixar os nossos olhos abertos para as coisas do mundo, do que escutar o próprio Senhor falando. Não vai, o Senhor falou que aquele homem não coma, não bebe, não vai, sabe, meus irmãos? Aleluia. Ele não precisava de duvidar, ele não precisava nem ter falado com aquele homem. Ele era só ele ter acreditado e a obediência pelo Senhor. Ele fala, não vou, o meu pai falou comigo, se eu não posso, eu não posso. Então, meus irmãos, que a todo momento vamos escutar que o Senhor Jesus tenha falado conosco, porque em cada virada que a gente passa, meus irmãos, tem um leão nos esperando ali, meus irmãos. Mas aqui a palavra que mostra que o leão só atacou aquele homem para tirar a vida, sabe? E envergonhou ele, que todo mundo que passava via e falava, aquele dali era o homem de Deus, aquele dali serviu o Senhor. E hoje olha onde ele está, o inimigo está pisando em cima dele, sabe? É isso que é a vontade do inimigo, meus irmãos. Então vamos dar ouvido à palavra do Senhor, para que cada esquina possa ter um leão, mas aquele que está debaixo das mãos do Senhor, de nada terei falta. Aleluia. Nossa irmã cooperadora no dia de hoje, ela ministrou ali para que a gente possa estar com as armaduras do Senhor, né? Se nós tivermos com as armaduras do Senhor, possa vir um leão, possa vir o que for. A gente ir lá em Daniel também, a gente vê aqueles leão famintos, não conseguiu, aquele homem que estava na presença do Senhor, aquele leão com muita fome, não fez nada, né, meus irmãos? Então aquele que está na palavra do Senhor, ele em todo momento, ele está guardado, ele está protegido pelo Senhor. Mas aquele que está na palavra do Senhor também, e não escuta, e não dá ouvido à palavra do Senhor, e prefere escutar o que o mundo fala, meus irmãos, também tem o presente dele ali, é o leão. Ele está ali, ó. E esse leão, se a gente colocar ele virado para o mundo de hoje, é o maligno, né? O Satanás que vem para atacar, matar e destruir. E o Senhor falava comigo, qual que você vai escutar? A palavra do Senhor é tempo, meus irmãos. Aleluia. É tempo para a gente pegar a nossa vida, fazer não sei se a palavra certa é essa, uma autoanálise e ver o que a gente vai querer para a nossa vida. Aleluia. A gente vai querer ser envergonhado pelo maligno ou se a gente vai querer viver o propósito do Senhor. Aleluia. Debaixo do propósito do Senhor, meus irmãos. Você pode pedir, a palavra fala, faça a prova. Você pode pedir, aqui na terra você vai ter o melhor, e lá no céu você vai desfrutar do seu 100%, sabe, meus irmãos? E aquele que também não dá ouvido
aquele que escuta, mas não dá ouvido à palavra do Senhor. Você pode ter certeza, o leão vai te tragar, meus irmãos. Então, qual que você quer viver hoje? A palavra de hoje, que a gente não sabe se daqui a pouquinho a gente vai acordar. Então, no dia de hoje, vamos deixar para depois da manhã ou para amanhã. Não, no dia de hoje, o que a gente quer viver? A gente quer viver uma vida perantemente com o Senhor e herdar as mansões celestiais, ou a gente quer pegar aquele caminhozinho, porque às vezes a gente fala, é 5 minutos mais rápido que vai me adiantar, os 5 minutos mais rápido te tira do propósito do Senhor, e ali na frente o seu presente está, meus irmãos. Não sei se eu consegui ministrar do jeito que o Senhor Jesus falou comigo. Aleluia. Assim, meus irmãos, estar aqui na frente aqui é muito difícil, sabe? Eu estou com as pernas tremendo muito, sabe? Eu não sei se eu consegui ministrar aquilo do jeito que o Senhor Jesus falou comigo, mas essa é a palavra. Aquele que não está ouvindo ao Senhor Jesus pode ter certeza que está na mão do leão.